notícias sobre a criminalidade são assustadoras e a preocupação com segurança está crescendo a cada dia. Ainda bem que podemos contar com uma equipe de profissionais treinados que trabalham todos os dias para a nossa proteção. A ProLincoln Vigilância é especializada em vigilância eletrônica, patrimonial, monitoramento por imagem e rastreamento veicular, garantindo tranquilidade para a sua família. Fique tranquilo, aqui tem ProLincoln. Fazer seguro é fácil. O corretor te procura, você paga e pronto, está segurado. Mas quando precisa usar, é sempre uma dor de cabeça. Na Elizabeth Seguros, você nunca fica com um problema na mão. Nossa equipe está sempre disponível para te atender em qualquer emergência e orientar sobre o que fazer em cada situação. É mais que uma corretora, é a certeza de estar em boas mãos. Elizabeth Seguros, cuidando bem do seu bem. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Business. Agradecendo a presença de todos, hoje com um convidado especial, parceiro conhecido há muitos anos, de uma empresa que vem crescendo no segmento do TI, muito mais, um segmento que vem crescendo 21%, essa empresa nos últimos 3 anos cresceu cerca de 50%, a empresa Neo Sistemas. Hoje conosco, o diretor comercial Sandro Marcelino. Sandro, muito obrigado pela tua presença, o convite foi feito e aceito rapidamente, nós agradecemos. Estamos avisando a todos que estão no distanciamento social em função de estar vacinado também, mas é importante isso. Mas a gente gostaria de falar um pouco da ANEL. Pode explicar para quem de casa o que é a ANEL Sistemas, como que surgiu, e só para o pessoal entender. O Sandro é o diretor comercial, mas existem mais outros 3 diretores. A gente explanar um pouquinho para o pessoal, Sandro. Não, Olim, em nome da ANEL Sistemas eu gostaria de te agradecer o convite. Para a gente é um motivo de honra estar aqui. Como tu falou, a gente já é conhecido de muito tempo. As pessoas, claro, não devem saber, mas Dalmolin foi usuário da nossa empresa, contribuiu para o crescimento do nosso RP, inclusive, e vai ser um prazer falar da ANEL. Bem, a ANEL, ela nasceu em 2003. Como tu falou, nós somos em 4 sócios, do desejo de se cada vez mais criar um produto que trouxesse algo que o mercado, principalmente da indústria, naquela oportunidade, estava carente, que é um produto de ERP, de gestão empresarial, que poderia trazer celeridade aos processos dos clientes e aí, consequentemente, trazer produtividade e, principalmente, redução de custo, que até hoje em dia é o principal item de perfeição de uma empresa, né? Buscar o custo. Então, na verdade, nós 4 nos conhecemos numa outra empresa, nós trabalhávamos, fomos cada um de nós contratados em épocas diferentes, iniciando pelo Alexandre, né, que também é um diretor comercial da empresa, atua diretamente na parte de produtos comigo, na frente com o cliente, né? E o Alexandre foi contratado em 96 por essa empresa, o Alexandre em 95, eu em 96, Márcio em 98 e o Edmar por último em 99. E naquela oportunidade, cada um cuidando de uma área daquela empresa. Nós fomos contratados como terceiros, tínhamos lá, cada um representava um produto, né, e nós tínhamos que ir atrás de novos clientes. Então, tu atuava em 2 frentes, a frente comercial e a operação. Tu tinha que vender, implantar, passar para um próximo cliente, e isso a gente foi aprendendo. Acredito eu que nós somos procurados pela nossa facilidade, né? Eu atuo com informática desde 88, desde os meus 14 anos. Meu pai foi contador em Tubarão, foi um dos primeiros escritórios a serem informatizados, e desse período até 96 a gente foi lidando com várias experiências de sistemas, né? Naquela época não tinha essa gama tão grande de softwares para te escolher. E cada novo software eu me aventurava em trocar o software, meu pai ficava maluco. Só que com isso a gente acabava aprendendo
E quando nós chegamos nessa empresa, eles foram nos visitar, venderam um software lá e começaram a nos observar. Foi da mesma forma os 4 sócios. Eles começaram a entender, bom, esse pessoal que a gente está atendendo, eles conseguem entender regra de negócio, mas eles também conseguem entender do software, como é que é a engenharia, como é que ele funciona. Nos contrataram e em 2000, eu acho que foi em 2000, nós fomos convidados a participar do quadro societário dessa empresa, né? Acredito eu, porque acreditando no nosso trabalho, no nosso empenho, para se ter uma ideia, e principalmente eu, o Alexandre e o Márcio, que inicialmente começamos lá atrás, a gente conseguiu dobrar a carteira de clientes que essa empresa tinha, cada um na sua área, pelo empenho de buscar cada vez mais, claro, crescer em remuneração, mas a gente conseguia atuar de uma forma que o cliente nos indicava. Sim. A gente vendia num local e em seguida aparecia um outro cliente dizendo, olha, eu soube que tu vendeu, tu já implantou, tu pode vir aqui. Isso foi se propagando, a gente conseguiu crescer muito, então a empresa acaba nos contratando nesse sentido, de sermos sócios. Só que em meio a essa sociedade, a gente acabou descobrindo que acabamos sendo 9 sócios, né? Só deixando um registro. Imagina uma empresa com 9 sócios, né? Então a gente... Já era quase uma SA. Já era quase uma SA, exatamente. Então a gente se dava muito bem, só que os cofundadores dessa empresa, eles pensavam de uma forma e nós de outra, porque a gente começou a entender que não havia mais como a gente cuidar da demanda que vinha crescendo. Então nós queríamos, por exemplo, trabalhar com um produto, um sistema de RP próprio. Eles queriam andar com um sistema de terceiro, de uma outra empresa que produzia também RP, e aí a gente daria só suporte. Nós começamos a entender, eu principalmente, comecei a entender que aquilo poderia não dar certo, porque mais do que eu, tu sabe disso, tu já atuou muito fortemente, atua ainda em empresas, sabe que o RP ele abre um leque muito grande. Né? Ele não é como um sistema contábil, como um sistema de departamento pessoal, que ele tem a obrigação de seguir uma linha de obrigações acessórias, de legislação. O gestor é quem dita a velocidade desse leque, né? E ele pode ser holístico, né? Ele pode dar várias voltas. E eu entendi que a gente ia penar nisso, e comecei a conversar com o Márcio, primeiramente. Né? Olha, eu acho que a gente devia ir por esse lado e tal. E na oportunidade chamamos o Alexandre também, posteriormente o Edmar, e aí a gente entrou num acordo com eles. Existia um produto já, né, em desenvolvimento lá, existia um produto desenvolvido que depois tornou-se em desenvolvimento novamente por causa da linguagem, né, que a gente saiu do Clipper para o Delphi. Eles não tinham mais interesse em dar andamento nesse projeto e a gente fez a cisão dessa sociedade em 2002 já, onde foi nos proposto, e também nós tínhamos, foi bem consensual, na verdade, onde nós atuaríamos com esse produto, ficaríamos com uma determinada carteira desse produto e iniciaríamos a ANEL. Né? Aí todo o processo da ANEL Sistemas ele foi tratado antes, como é que funcionaria, se nós teríamos canais de atendimento, se nós teríamos só o desenvolvimento. A gente atuou fazendo essa previsibilidade de como é que a gente atuava, e em abril de 2003 a empresa foi registrada, constituída na junta comercial, e a gente passou a atuar com a ANEL nesse momento. Então agora 2023 teremos... Uma empresa com 20 anos de casa. Exatamente. Naquela oportunidade, Damolin, a gente atuou como todo mundo que começa um negócio. Né? A carteira que veio para a gente era uma carteira de parceiros que alguns estão conosco até hoje, e alguns que estavam naquela época estavam com certas dificuldades financeiras, então isso acabou refletindo na nossa correria de empresa, né, os sistemas. Então, como todo empresário, a gente passou por um perrenguezinho, não foi uma coisa tão forte, mas a gente teve sim, para te falar a verdade, te confesso que eu cheguei a conversar com o pai e falei, olha, a gente montou a empresa lá, mas eu não sei. Eu confio no meu taco, mas a gente está passando por um momento meio complicado e nós dependíamos delas, né? Porque além do crescimento e a mudança até da internet, começou a entrar também muita concorrência no mercado, né, que alguns já não existem mais, e algumas empresas que se tornaram assim
muito grandes, né? Que a gente conhece algumas empresas que se tornaram muito grandes no mercado. Então, essa concorrência também trouxe essa dificuldade, mas também foi um incentivo para continuar. Exatamente. Hoje vocês estão, a base da ANEEL é Braço do Norte, que é um polo de informática, né? Temos várias empresas ali na cidade de Braço do Norte que atende a região como um todo, Tubarão como um todo, e basicamente toda a Morel e ANREC, né? Falando mais especificamente, mas um polo muito grande. Mas a empresa deu um salto desses 4 iniciais para hoje, mas teve um salto que foi o salto da sede própria, digamos assim, porque existia uma sede que tinha uma sede com uma certa quantidade de funcionários. Até que eu queria que tu contasse quantos funcionários temos lá hoje e quantos iniciaram, mas a construção da sede que é onde conseguiu realmente colocar uma grande quantidade de pessoas, né? Isso. Nós trabalhamos, em 2003 éramos os 4, mais ninguém, né? Faço aqui até um agradecimento público, ele sabe disso. O Márcio cedeu a sala que ele tinha do lado da casa dele para a gente trabalhar sem nenhum custo para a empresa, e nós atuamos lá durante de 2003 a 2015. O que aconteceu lá? Quando nós fomos para lá, Dalmolin, nós trabalhávamos numa sala de 70 metros quadrados. Eu acho que tu conheceu, né? Sim. Quando a gente trabalhava numa sala de 70 metros quadrados, nós 4, toda sexta-feira a gente botava uma caixa de cerveja na geladeira e depois das 6 horas da tarde nós íamos limpar a ANEEL, fazer a faxina. Nós 4, sempre, cada um fazendo uma coisa, trabalhando, conversando, trocando ideias, principalmente sobre a empresa, né? Como é que a gente vai evoluir, como é que a gente vai trabalhar. Relaxando, mas trabalhando. Relaxando, mas trabalhando. Na verdade, os 4 sempre foram assim, tá? A gente é muito alinhado nisso. E desses 70 metros quadrados, já em final de 2004, início de 2005, se eu não me engano, perdão se eu errar a data, porque eu sou um pouquinho ruim de data mesmo, mas a gente contratou nosso primeiro funcionário, né? Em seguida, já adquirimos um veículo e todo o dinheiro, resultado da empresa, era aplicado na empresa. E esse processo ele foi sendo trabalhado ao longo dos anos. Em seguida, já não cabia mais ninguém em 70 metros quadrados, chamamos o Márcio novamente, falando: Márcio, agora nós queríamos fazer uma oferta para ti, a gente construiu em cima da garagem e dessa sala. Vamos levantar, e a gente ganhou mais 100 metros quadrados e encheu a sala dos 100 metros quadrados muito rapidamente, porque daí a ANEEL teve um estouro muito grande, tá? Do início dela até o 4º, 5º ano, ela cresceu 400 e poucos %. Eram clientes todo mês. Por quê? A gente chegou a trabalhar num momento que a pessoa vinha: eu tenho tal demanda, a gente pegava. A gente trabalhava sem analisar aderências, a gente, né, atendia todo mundo. Hoje o mercado não permite isso, mas naquela época permitia. Naquela época tinha... Só um detalhe, porque às vezes a gente fala em ERP, sistema de gestão, e tem um sistema de gestão que é específico para a indústria, tem um que é específico para o comércio e tem um que é específico para os serviços. Tu está dizendo que nessa época não existia essa diferença. Dependendo do que o empresário fosse buscar, era ofertado e realizado por vocês, né? Exatamente. A gente atendia, já era como é hoje, com um executável só, mas a gente atendia todo e qualquer segmento. Eu vou dar um exemplo. Hoje, quando há um segmento do varejo, a gente não atua, né? A gente não atua por vários motivos. Primeiro, o nosso negócio é a parte de trás. Se a gente for entrar num varejo, a gente vai fazer o back-office, que se chama, né? Nós não vamos atuar na frente de caixa, por exemplo. Então, naquela época, não existia o PAF, que é o Programa de Automação Fiscal do Governo, não existiam alguns trâmites, e nós estávamos começando, afinal de contas, né, Dalmolin? Então, nós não podíamos estar dizendo não. Não é que hoje a gente vai dizer não, é que hoje a gente estuda muito mais o projeto do cliente e entrega aquilo que ele precisa, né? Naquela época, o cliente: eu quero emitir nota, mas a gente podia fazer mais por ele naquela época. Só que se a gente fizesse mais, a gente tinha que ter um cliente ou 2, em vez de 12 de uma vez só. Só que, ao longo do tempo, a ANEEL foi crescendo, criou-se a necessidade de: olha, a gente vai ter que aumentar, vamos alugar uma sala no centro de Braço do Norte. E só um destaque: por que a gente está no Braço do Norte? Primeiro, justamente pela
Agora, mais recentemente, em 5 anos, a região de Braço Norte, do Vale do Braço Norte e até do Gravatal também, né, tornou-se realmente um polo de tecnologia. Tem muitas empresas atuando nesse mercado lá, mas o primeiro ponto da ANEEL ter ido para o Braço Norte, na verdade, eles se dividem em 3. O primeiro foi a questão do Márcio ter cedido um local para a gente trabalhar. Sim. Porque naquela época nós já tínhamos lá a nossa querida internet ADSL da vida, né? Mas a gente já podia estar em Criciúma, a gente podia estar em Joinville, né? Mas a gente optou por ali porque o Márcio fez essa concessão. Um outro ponto era a pujança industrial da região, que era o nosso foco e que é o nosso foco, né? A indústria. Então nós fomos trabalhar em Braço do Norte porque nós já tínhamos alguns clientes que se relacionavam conosco da outra empresa, vieram para nós e estavam naquele local. E outras tantas vieram depois. E Braço Norte também é um meio termo para Uruçanga, para Criciúma, Perfeito. né? Perfeito. E Serra. Serra, por exemplo, né, a gente acabou adquirindo logo em seguida um cliente na Serra, que veio por intermédio de um cliente em Braço Norte. Então, a ANEEL foi crescendo dessa forma, um passo de cada vez, né, como a gente já conversou, um passo de cada vez, e aí a gente resolveu, então, como é que a gente vai fazer? Em 2009 surgiu a oportunidade de comprar uma faixa, um terreno com 7 lotes no bairro Rio Bonito. Eu diria até que foi até bom para a ANEEL isso, porque foi um investimento e acompanhou o nosso objetivo, que sempre foi investir, né, na empresa. E ficamos pensando, e aí, vamos construir um prédio? Cara, mas não temos dinheiro. Né? E nós éramos uma empresa pequena, ainda não somos grandes, para falar a verdade. Nós somos uma empresa ainda regional. E vamos meter a cara e vamos trabalhar e vamos construir esse prédio. E a gente, com pouco dinheiro, começou a construir um passo de cada vez. Derrubamos e montamos algumas paredes lá, porque não gostei da parede, levanta a parede, tira a parede. Então, trabalhamos sozinhos, mas trabalhamos com muita objetividade, que nós precisamos ter o projeto. E em 2011 a gente começou o projeto, em 2015 a gente conseguiu terminar o que seria a primeira etapa do projeto, só que já era uma etapa com prédio pintado, né? Aí então a gente acaba saindo de uma área de 170 metros quadrados para uma área de 1.150 metros quadrados, né? E esse planejamento foi feito antes, até com o engenheiro da obra. Com quantas pessoas vocês querem chegar a trabalhar? Nesse edifício com 200 pessoas. O nosso objetivo. Então hoje nós temos lá 200 pessoas. Hoje não. Hoje a ANEEL trabalha em 56 pessoas, incluindo os diretores, mas tem capacidade de absorção de até 200 pessoas. Tá? É o meu objetivo como diretor da empresa. Chegar, dali para frente talvez ter um CEO para administrar, mas é o nosso objetivo de crescimento. Trazer oportunidades para a região. E quando eu falo para a região, completando um pouquinho o que tu falou sobre o Braço Norte, a ANEEL também tem pensamento de ter uma filial em Tubarão, tá? Até para aproveitar a questão da universidade, né? E o que outras empresas já fizeram para também qualificar pessoas, porque hoje a gente trabalha com essa parte de qualificação dentro da empresa. E foi assim que a gente chegou a esse ponto. Trabalhando todo dia, nos qualificando e qualificando o nosso profissional. Hoje a nossa maior dificuldade na qualificação é porque o nosso produto em si, ele exige não só que a pessoa entenda de tecnologia ou de programação, ele exige muito da pessoa porque ela tem que ter conhecimento de regras de negócio, né? A gente está falando muito no ERP, mas o ERP como um todo, nós estamos falando de área do financeiro, do comercial, de custo, de produção, de exportação, contabilidade, tributos, patrimônio, tudo isso está inserido no nosso processo. E nós ainda temos o que a gente chama de produtos satélites do nosso produto. Nós temos toda a área de RH com um canal, nós temos a área de BI, que hoje é a ferramenta de tomada de decisão, que é Business Intelligence. Então, hoje o gestor ele precisa do Analytics para trabalhar. Então, para ele fazer isso, eu tive que buscar profissionais que se adequassem a uma ferramenta. A gente buscou uma ferramenta de nível mundial para atender essa demanda nossa lá. E o nosso ideal de empresa da Almolin é, desde o começo, a gente fazer do chão de fábrica até a gestão. Eu vou entrar um pouquinho mais na frente na capacitação. Queria voltar um pouco para o pessoal de casa, porque assim, chegou um determinado momento que a ANEEL fez uma opção por um ERP para a indústria
e enxergou no transporte, o transporte de carga rodoviária, um outro nicho de mercado, um nicho bastante forte e consistente. E a partir dali ela começou a vender, digamos, esses dois produtos, não ofertando para o varejo, não trabalhando nos serviços, mas trabalhando na parte industrial e na parte de transporte. Queria que tu só colocasse como que surgiu essa ideia e essa opção. A opção primeiro e a ideia, né? Perfeito. Bom, a questão do transporte, ela entrou por causa da indústria. Nós tínhamos um cliente de arroz, né, um beneficiamento de arroz, que queria administrar a sua frota, e ele deu algumas ideias com relação a isso, e o produto foi crescendo, e nós chegamos a um transportador aqui da região, que nos auxiliou, volto a repetir, Dalmolin também fez parte desse processo de auxílio, um diferencial da ANEEL, tá? A ANEEL trabalha a 4 mãos com o cliente. A ANEEL é uma empresa inovadora, mas a base de inovação da ANEEL é o cliente. Sim. Então, eu costumo dizer para o cliente, isso eu falo já, esse ano estou fazendo 25 anos nesse mercado, eu costumo dizer que eu não crio elefante branco, né? Eu vou buscar no mercado quais são as demandas, eu e o Alexandre, a gente monta um projeto e trabalha junto com o Márcio e com o Edmar para que a gente atenda essas demandas. Muito focado na nossa base. E o transporte não foi diferente. Ele veio da nossa base. Hoje, são, se eu não me engano, mais de 60 transportadoras na região. As maiores da região atuam conosco na parte de transporte, desde a emissão do CTRC até toda a ligação com o governo, com web service, com obrigações acessórias. A gente atende toda essa parte. Outros segmentos que a gente também atua, Dalmolin, é a parte de agronegócio, que, como eu falei, né, o transporte veio do arroz, mas exatamente. Então, frigoríficos, abatedouros de aves, abatedores de suínos, toda a estrutura do agronegócio, a ANEEL atende, tá, essa parte, toda a parte comercial, controle de grãos, cooperativas da área de grãos, né, de cerealistas, de arroz. Temos vários clientes na região do norte e do Rio Grande do Sul, que são clientes da ANEEL. Nós temos um canal lá que atende com o nosso produto, que faz a venda e a implantação, como nós éramos antes. E a gente trabalha com o intuito sempre de trazer para o cliente aquilo que é realmente a demanda dele. Por isso é que hoje, por exemplo, eu digo não em algumas vendas, porque eu não vou atender o cliente com aderência, né? Ao passo que aquele cliente que vem para mim num segmento onde eu já atuo, eu não tenho nenhum medo de entrar na empresa dele, eu sei que eu vou atendê-lo, mas tem um detalhe. Vamos falar de custo. Sim. Todo mundo acha que porque... Vamos dar um segmento aí, numa cerâmica, que é um segmento que a gente atua muito forte. Numa cerâmica, a pessoa que montou o custo pensa de um jeito e a outra pessoa lá da outra cerâmica que produz o mesmo produto vai pensar do mesmo jeito? Não vai pensar. Então, a gente hoje, parafraseando o meu querido colega e amigo e sócio Alexandre, Neosistemas é móveis sob medida. Nós vamos lá, nós temos o produto pronto, mas nós vamos adequá-lo dentro da tua estrutura, para cada área, para a área do financeiro, para a área do comercial e sucessivamente dentro do projeto que o cliente fechou conosco. É mesmo porque cada um tem um tipo de negócio e também tem um tipo de cliente, né? Vamos dar um exemplo. Hoje está muito forte a ISO em algumas organizações, para o transporte, o SASMAC. Né? Então, as empresas precisam de informações e rastreamento, digamos assim, de produtos e ter no BI ali a informação para ver se aquela venda realmente vai acontecer e está dando resultado. Então, isso aí na verdade, vocês se especializaram num segmento e isso é que traz, né, esse crescimento. Um crescimento de 20% ao ano, o segmento está tendo como um todo, 20 e poucos por cento ao ano, traz uma grande dificuldade, e aí que tu já colocou, de contratação de mão de obra, que às vezes tem que pegar aquele jovem de 14, 15, como começou contigo lá, de fazer investimentos com a universidade, com algumas faculdades, de tentar motivar esse jovem a buscar. Né? Porque todo mundo gosta, o jovem gosta da internet, mas a internet é uma coisa, a programação e o conhecimento como tu falou, tem regras de negócio, tem que conhecer,
tirou a nota, para onde que vai, como é que recebe, como é que dá baixa na duplicata. Isso aí é uma coisa que o jovem precisa aprender. Então, já conversamos uma vez, eu disse, olha, a gente está investindo até, ajudando a universidade, a faculdade a criar esse jovem para trazer para as empresas, porque não é só para a tua, né? É para várias empresas, né? Exatamente. É um desafio grande, né? É um desafio bem grande. Eu costumo dizer o seguinte, recentemente eu não tenho recebido isso, mas eu recebi algumas vezes currículo onde a mãe de um menino ou de uma menina vem e traz o currículo e diz, olha, o meu filho mexe muito com o computador. Em casa ele mexe, que é uma beleza. Eu falei, não, vamos trazer o teu filho para a gente dar uma olhada e avaliá-lo. O que vai resultar nisso, vou te falar muito sinceramente, Damolim, é a vontade de aprender, é a vontade de trabalhar. Tá? O que eu penso hoje é que chega muita gente na ANEEL se apresentando para trabalhar querendo um emprego. Eu acho que não é um emprego que a gente tem que procurar, é um trabalho. Se você quer crescer, a primeira coisa que você tem que dar é proatividade. Eu acho que é o crucial. A faculdade é um celeiro de grandes e possíveis talentos para o futuro das empresas de TI. Eu não tenho dúvida disso. Para que tu tenhas uma ideia, nós estamos selecionando vagas, pedindo para a faculdade pessoas, abrindo vagas para programador, mas para contador, administrador. A ANEEL dá muita preferência para isso também. Tá? Então a gente abre um leque muito grande. Como tu falou, a gente ouve falar muito assim, empresas de TI estão precisando de programador, a gente está precisando também, todo mundo está. Mas a gente precisa entender que quando tu entrega um produto para um cliente, ele vai querer o feedback da parte de suporte. E hoje, principalmente hoje, o suporte ele é muito agregado, como eu falei, à regra de negócio. Então você tem que, além de entender o sistema, a lógica, né, que é o crucial na programação, você tem que atender a regra de negócio. Você tem que entender do que está vindo de lá para cá. Se o Damolim do financeiro me perguntar como é que eu vou tirar um relatório para verificar que borderoso eu ainda tenho, como é que eu envio, o cara tem que saber o que é um borderô, o cara tem que saber que relatório é esse. E isso não é fácil de apurar. Eu já fui em reuniões em que estavam empresas de TI, já fui na Civale, o Alexandre agora, a ANEEL faz parte da TEC, aqui do núcleo de tecnologia da CIT, e a gente nota isso, que o pessoal está muito focado, às vezes, em buscar um profissional de TI só. Não é isso que eu procuro. Hoje eu te digo com plena certeza, a ANEEL podia ser 2 vezes o tamanho dela. ANEEL Sistemas hoje poderia ser 2 vezes o tamanho dela. Mas como a gente não tem uma área comercial que é desligada dos projetos, ou seja, eu vou vender que se dane o que vai acontecer com os projetos, nós não temos isso, eu vendo conforme a minha possibilidade de entrega. Para teres uma ideia, nós temos projeto para entregar em março do ano que vem já, tá? E nós estamos ainda finalizando setembro. Então, assim, a nossa ideia é cada vez mais captar esses talentos, né? Sugerir a eles que tenham um pouco de paciência. Geração Z não tem paciência, né? Ela é uma geração, eu não sou psicólogo, não sei dizer se é ansiosa, mas ela não tem paciência de aguardar a questão do quando é que eu chego lá, né? Ela já entra querendo sentar lá, mas tu tem que passar por todos esses trâmites. E tu falou uma coisa muito legal, que a ANEEL, acho que a ANEEL acertou. Nós estamos valorizando muito o jovem, muito. Então hoje nós temos lá uma questão de jovem aprendiz, nós temos o estágio. O nosso estágio não é aquele estágio que a empresa exploradora, se o cara se destacar em 6 meses, ele já é efetivado dentro da empresa, ou até menos, vai depender proatividade, vai depender de resultado. Nós temos atuado, além dessa questão, com meritocracia, melhorando, fazendo que esse jovem vislumbre um ponto onde ele quer chegar, onde ele quer buscar. Então, para nós hoje, Damolim, eu acho que isso cabe para todas as empresas de tecnologia. O simples ato de querer trabalhar hoje, se o cara mexe com o computador ou não mexe, não é mais um pré-requisito para nós, né? O fato de ele querer aprender, nós temos gente para ensinar. Então ele aprendendo, ele vai tocar a vida dele lá dentro, ele pode se formar um consultor de implantação, ele pode ser um desenvolvedor. Nós temos lá hoje ainda 2 linguagens, porque nós temos um produto híbrido no mercado.
Então, nesse sentido, a ANEEL, eu acho que ela acertou agora em dar essa possibilidade. Com relação à questão da universidade, a gente tem feito uma parceria com a Unibave, que tem dado muito certo. A gente recebe os feedbacks dos coordenadores de lá. Acredito que a gente tenha também que estreitar laços com a Unisul, nesse sentido, para buscar esses profissionais e colocá-los no mercado de trabalho, que é muito promissor. O próprio Centro de Inovação, que vai abrir um espaço interessante e importante, né? Mas assim, não é só o contador e administrador. Como tu vem falando, o agrônomo, por exemplo, o engenheiro de alimentos, que vocês estão entrando no agronegócio, de repente está abrindo um espaço para alguém que conheça como que funciona o agronegócio. Tem que trazer essas pessoas para dentro da equipe, né? É esse o sentido do negócio. Para cada negócio que a gente abre segmento, a gente tem alguém que conheça o processo daquele segmento, né? Porque é muito importante isso, justamente para a gente não criar os tais elefantes brancos, né? Daqui a pouco eu crio uma rotina para uma área de agronegócio que não serve para nada. Não, isso aí não vai ser usado. Então hoje a gente trabalha no sentido de buscar ferramentas e também subsídios do produto que atendam essas questões direto ao ponto da regra de negócio do cliente. Falando um pouco dos produtos, quais são os produtos que a ANEEL Sistemas tem e oferece, então, para quem está em casa agora, poder entender, olha, eles têm esse produto específico para a indústria, para o transporte e tal, e para o pessoal entender e até entrar, como eu sempre falo, né, o programa de conexões, né, como que ele faz para encontrar a ANEEL Sistemas, no site e tal, mas eu queria que vocês falassem mesmo quais são os produtos que a ANEEL tem hoje para oferecer. Muito bem. A ANEEL Sistemas hoje atua com um produto chamado NeoCorp. Ele hoje, como eu falei, ele é híbrido. Esse produto especificamente ele atua nas áreas de segmentos de atuação da ANEEL, trabalhando a parte de indústria, a parte de agronegócio, como eu falei, frigoríficos. Também atendemos um pouco, mas a gente tem a área de serviço. O que seria o híbrido para o pessoal de casa entender? Bom, vamos lá. O híbrido hoje é o seguinte, nós temos um produto que nesse momento ele roda como desktop, né, na versão Delphi, mas a gente já tem ele espalhado pelo Brasil através de transportadoras, de clientes que têm filiais, rodando em navegador, na web, no caso, em Java. Tá? A evolução do produto web vai acabar finalizando a do desktop, nós vamos tudo para a web, já estamos finalizando esse produto na sua totalidade, estamos com ele em 85%, só que esse 85% hoje já é uma ferramenta de descentralização de informação. As transportadoras têm usado bastante, inclusive por ter filiais, e a gente espera agora, no próximo ano, atuar diretamente numa indústria, né? Nós vamos pegar já um projeto grande para fazer a migração. A facilidade dele é que não há uma migração de dados, somente de aplicativo, porque a estrutura do banco de dados é a mesma. Tá? Para a área de contabilidade em geral, tributos e patrimônios, a gente tem o NeoContábil, que embora seja um produto separado, executável, vamos chamar assim, ele atua na mesma estrutura de banco de dados dos demais produtos da ANEEL, ou seja, a gente tem uma estrutura totalmente online, onde, vou dar um exemplo bem fácil, uma emissão de nota fiscal, a partir do momento que essa nota chegou recebida pelo web service do governo, eu já vou ter esse lançamento contábil dentro de uma estrutura contábil, vou ter esse lançamento contábil dentro da escrita fiscal, terei a minha movimentação de estoque, terei a minha movimentação de financeiro, assim como num pedido, eu já posso ter, por exemplo, as minhas requisições de compra com base no meu pedido. Então, são situações que existem dentro dos dois produtos que trazem celeridade, como eu falei no início da nossa conversa, que é esse o nosso principal objetivo. É buscar entender o teu processo e transformá-lo num processo dentro do sistema, criando uma redução de custo muitas vezes considerável, a gente já passou por isso. Nesse âmbito, a gente atende o que seria o ERP, né? Toda a parte, então, em gestão empresarial e contábil. Para a parte de BI, hoje a gente atua com a Click, que é uma empresa mundialmente conhecida. A Click é premiadíssima, trabalha hoje numa parceria que nós fizemos com eles em relação aos nossos produtos. O que é a Click? A Click é um produto de BI, né, de Business Intelligence, que é o produto de Analytics para gestores, no caso. Nós temos muitos clientes já utilizando isso. Essa é uma demanda que tem crescido cada vez mais da Molim, porque os gestores estão cada vez mais querendo ter
no bolso, né, no seu celular, sim, as informações que estão acontecendo na sua empresa sem ficar ligando. Fulano me manda um relatório, fulano me manda não sei o quê. Não precisa. A gente vai lá e estrutura o BI para ele, né? Ele tem duas opções. Ele pode comprar licença conosco, assim como ele pode também comprar uma licença e usar os nossos serviços. A gente conecta no nosso sistema e dá todas essas informações com base naquilo que ele traz. Isso é importante salientar. A gente não atende o cliente inventando. A gente atende o cliente trazendo informação conforme a demanda dele. É claro que se por acaso a gente entrar numa empresa que não tiver processo, o nosso produto pode não atender rigorosamente como a gente vendeu. Sim. Então o processo tem que ser analisado, aí entra aí a figura do consultor e demais profissionais que podem atuar nesse sentido. Para a área de RH, a gente tem uma novidade muito boa, inclusive, um crescimento meteórico. A gente fez uma parceria com uma empresa de Caxias do Sul que esse ano completou 35 anos de mercado, que é a Metadados. É uma das maiores produtoras de gestão de RH, trabalha exclusivamente com RH, nos abraçou assim de uma forma espetacular. A gente está muito feliz com o trabalho que a gente tem feito junto com eles. É um trabalho que está começando, é verdade, a gente iniciou em julho do ano passado, né? Migramos à base da ANEEL primeiro, alinhamos todos os pontos, foi feita a certificação e capacitação técnica do nosso pessoal e estamos atuando agora muito forte. Queremos o mercado todo do sul do estado. Eu já falei para a minha equipe técnica, eu disse que até o final do ano eu quero ser de novo líder dessa parte, nessa área. E esse produto da Metadados nós já estamos trabalhando e finalizando as integrações. Então, Neosistemas como um todo, mais o encaixe da Clique, mais o Metadados, a gente acaba atendendo a empresa como um todo. Por fim, a gente tem visto que o mercado tem buscado vender no e-commerce. Sim. A indústria, principalmente, está se aventurando, algumas já dispararam, e a gente tem feito uma parceria com uma empresa que também é de Braço do Norte, vem lá do nosso Vale do Silício, a Klimba, do meu amigo Rafael Cunha. A Klimba ela atende a parte do e-commerce e a ANEEL encaixa, fazendo o back-office de toda a estrutura de envio de nota, de toda a parte de receber e financeiro, e eles atuam com a parte de front-end, vamos dizer assim, né, nessa estrutura. Então, hoje, dentro de uma estrutura de empresa, a ANEEL atua, como eu falei no início, do chão da fábrica até lá em cima, a gente tem todos os processos alinhados. Até o pós-venda, né? Tudo depois, vendeu tudo. E um detalhe, Damoli, importante. O produto que a gente tem hoje para a parte de transporte e de gestão de indústria, ele é o mesmo produto. Ele só é configurado conforme o segmento que atua. Então, vamos supor assim, um cliente precisa, ele tem lá no grupo de empresas deles, transportadoras e a gestão de indústria. Ele não precisa ter dois produtos. Ele tem um produto só, ele pode ter uma base de dados só, ele não vai ter, por exemplo, limites de emissão de nota fiscal, de número de CNPJ na base. O que traduz a política da ANEEL são o número de usuários e o custo de implantação em módulos. Hoje é o nosso trabalho. Então nós temos muitos clientes que hoje atua na indústria e que tem a sua transportadora e toda a base dele está estruturada ali. Qual é a facilidade nisso? Informações consolidadas, gerenciais, para que ele possa ver o todo do grupo ou separada, se ele assim quiser. Isso traz aí também uma necessidade de ter servidores, ter internet. Então, assim, indo para o futuro do Brasil, aí até com a liberação do 5G, entrando um pouco nesse mercado, essa migração do híbrido, saindo do desktop, do computador de mesa e indo para a internet, isso aí, além de facilitar, também vai abrir um mercado enorme para as empresas e outras empresas. A própria banda larga, né, já está entrando nesse mercado aí. Então, é algo novo que está vindo e fortemente. E o futuro não é assim, o futuro é amanhã. É amanhã. É amanhã. Damoli, eu enxergo o seguinte: nós estamos trabalhando nesse produto já em Java, na web, e ele vai possibilitar muita coisa que a ANEEL hoje não faz. Eu vou te dar um exemplo. Hoje a gente trabalha com um produto, de certa forma, vamos chamar ele aí, vamos dar um status para ele, Enterprise. E nós vamos ter um produto light da ANEEL. O cliente, ele não vai precisar da ANEEL para atuar no produto. Ele vai comprar um plano dentro do nosso site,
eu estou falando de clientes aí, vamos colocar até 5 usuários, tá? Como transportadora, por exemplo. Sim. Ele não vai precisar mais ter servidor dentro da empresa dele, a gente vai oferecer uma nuvem. Se ele quiser colocar o produto dele na nuvem, ele vai poder colocar o produto dele na nuvem, sem problema nenhum, ele pode escolher. Ele pode ter os funcionários em casa, em home office? Se ele quiser, não tem problema nenhum, tá? Isso a gente já está atuando dentro da ANEEL, fazendo testes no nosso data center de performance, para que a gente, no ano que vem, eu não posso precisar, se ainda no primeiro semestre, eu acredito que não, então é muito provável que no segundo semestre, a gente vai lançar um produto light da ANEEL, e vai abranger país daí. Aí a gente sai do nosso âmbito aqui. Nós vamos permanecer com o nosso cliente? Vamos, nós vamos separar as equipes. Nós vamos criar mais vagas para atender esse projeto, sem deixar o nosso cliente que nos apoiou até agora. Tem mais 150 lá, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. O nosso trabalho vai ser nesse sentido, de buscar esse crescimento através disso que tu está falando. Usar a tecnologia a favor do crescimento de todos, nosso e do cliente. É a melhor relação comercial que existe, né? Não, com certeza, excelente. E assim, a segurança que passa para quem vai ter, porque vai ter só a entrada desses parceiros que tu colocou aí, que são reconhecidamente muito grandes, é importante, e são parceiros que alavancam também a empresa para outros mercados, né? E isso aí, não falo só Brasil, mas eu falo Mercosul, que abre um caminho forte aí para a entrada de segmento. Perfeito. Olhando nesse horizonte, o que tu estás enxergando aí para os próximos anos aí, até a gente falasse em BI e vai entrar, até a gente vai trazer inteligência artificial, são segmentos que estão entrando muito forte, e o que tu enxerga para o futuro do ERP das empresas e do TI? Porque está crescendo, não vai parar de crescer, o que tu acha? Eu acho que não para de crescer pelo seguinte, Dalmolin, eu não vejo como voltar a uma situação de 20 anos atrás, não tem como. E o que ocorre é que, eu brinquei contigo aqui nos bastidores, a gente falou, a gente dá o dedo, o cliente vai pedindo a mão, depois o braço, isso tem evoluído dessa forma. Então, tu citou a inteligência artificial, hoje já é um mundo real, a inteligência artificial, auxiliando o usuário em muitas tarefas do dia a dia dele, como emitir relatórios, na parte de recrutamento e seleção, por exemplo, na Metadados agora a gente tem um produto chamado Skill, que é um produto que usa a inteligência artificial para fazer a captura de talentos, analisar se está tendo um match, né, entre a empresa e o funcionário. Como que a inteligência artificial vai participar nesse recrutamento desse produto que vocês vão vender? Ela hoje ela já atua, tá? Fazendo a leitura daquilo que é escrito através do cadastramento de currículos, por exemplo, analisando perguntas que são feitas através de questionários que o recrutador pode inserir. O comportamento na resposta eu estou lá sendo entrevistado, estou sendo filmado. A forma que eu dou a resposta e o que o meu corpo se movimenta, a inteligência está ajudando nesse recrutamento. Não só isso, inclusive o tempo que tu leva para responder determinada pergunta. E um detalhe importante, como ele é um produto web também, a pessoa não precisa estar presente lá. Tu pode, por exemplo, fazer uma entrevista, como a gente está aqui conversando com os nossos amigos internautas, tu pode fazer a entrevista e analisar essa entrevista. Ah, legal, isso é muito importante, né? Imagina, e assim, para aquele que está em casa, uma ferramenta de apoio para o psicólogo, para o recrutador. Não é retirar o profissional do recrutamento e seleção. É trazer uma ferramenta a mais que dê segurança para quem está recrutando. Porque uma frase que a gente sempre coloca é que para fazer uma empresa tu tem que ter um time. Exato. E tem que escolher o time certo. Se eu já começo na arrancada escolhendo certas pessoas para o lugar certo, fica muito mais fácil da coisa acontecer e rodar, né? Perfeito, essa é a ideia do recrutamento e seleção. Eu concluo a tua fala dizendo o seguinte, não é tirar ninguém. Na verdade, se todo mundo for em busca dessa proatividade e de conhecimento, o que vão surgir serão muitas vagas. A necessidade vai ser muito grande no futuro, Dalmolin. Eu vejo assim, o universo de TI, ele é muito extenso, porque ele está em todas as áreas. Na verdade, se tu for falar de medicina, sim, tem TI na medicina, tem que ter programador, né? Toda a parte de gerenciamento do hospital, por exemplo, é um sistema de gestão, é um ERP. Se tu for falar de uma máquina de ressonância, tem TI por trás. Então tem um universo gigantesco.
para se explorar. Eu queria registrar aqui, assim, eu acho que o jovem, hoje, ele está tendo uma gama de oportunidades gigantesca, não é só na nossa área, né? Porque a gente ouve, como a gente trabalha muito direcionado à parte de RH também, a gente ouve muito, tu não tem alguém para tal vaga, tu não tem alguém para tal vaga. Se hoje o jovem de hoje pensar no amanhã, ele vai sair muito bem amanhã, com certeza. Esse amanhã ele não está longe, tá? Está perto. Está perto, ele está perto. Sandro, a gente está encaminhando para um final e eu gostaria de pedir assim, como que as pessoas podem fazer contato com a tua empresa, porque hoje a gente está falando aqui para o Brasil inteiro e eu sei que tu tens clientes que são até locais e regionais, mas que têm filiais no Brasil inteiro. Mas alguém que está lá que gostaria de uma implantação, de trocar uma ideia, de uma visita, de fazer uma reunião por remoto, como que ela encontra a empresa, ou até se ele vai daqui para Braço do Norte, não, eu vou lá fazer uma visita. Como é que ele encontra a ANEL? Muito bem. A ANEL, ela, claro, assim como toda empresa de TI, ela está na internet. A gente hoje tem o nosso site, que é www.nelsistemas.com.br. Lá tem o nosso endereço. Hoje a gente está na rua José Adelso da Silva, número 77, bem próximo à rodovia SC, ali no bairro Rio Bonito. Muito fácil de achar. Agora a gente botou uma logomarca bem bonita lá, o pessoal acha até à noite. A gente está presente no Facebook e no Instagram também, mas o que comumente acontece, o pessoal acaba ligando para mim e para o Alexandre, e eu posso deixar aqui meu telefone sem problema nenhum. Meu telefone é o 948, um DDD, né? 984568996. A gente tem o prazer imenso de atender, seja de forma remota ou presencial. Cabe ao cliente essa escolha. Sempre que o cliente precisar, não só o lead, né, o prospectado, vamos chamar assim, mas o nosso cliente já está acostumado ao nosso jeito de trabalhar, né? A gente atua, Dalmolin, com uma carteira mais restrita, menor. Hoje a gente está com quase 300 clientes, mas a gente atua muito próximo. Então, o nosso crescimento, ele não é do volume. O nosso crescimento é do serviço prestado para o nosso cliente. O que é um diferencial. Muita empresa quer isso, né? Trabalhar na base é mais barato que trabalhar um novo cliente. E a gente atua muito nesse sentido. Eu sou testemunha porque já algumas vezes eu falei do sistema, apresentei clientes lá para o Sandro, e o Sandro disse, olha, não vou atuar porque não faz parte do meu escopo. E isso é bom porque também a pessoa já fica sabendo que aquele que vai já sabe que vai ter o produto formatado para ele, né? Ele vai no alfaiate, ele vai botar o terno feito sob medida. É isso aí. Então tá. Sandro, eu agradeço muito a tua visita, agradeço a disponibilidade da ANEL te liberar, né? Aí no nome do Márcio, do Alexandre, e dizer que vocês, assim, os 4 estão fazendo um trabalho, assim, em 18 anos, muito rápido, com parceiros muito fortes, e num polo de segmento que está criando, assim, a gente fala aqui em Tubarão, cidades inteligentes e tal, isso está vindo para a região, né? Não é só uma cidade ou outra, isso está trazendo para todo mundo. Então, eu agradeço a tua presença, agradeço a disponibilidade da empresa e esperamos uma próxima oportunidade de a gente poder conversar. Dalmolin, mais uma vez para nós é uma honra estarmos aqui hoje. Obrigado pelo convite. Faço votos que o projeto só vai, já foi, né? Já acompanhei, então eu vi que é muito legal a gente ter esse tipo de conversa, trocar essa ideia e também conhecer mais pessoas e empresas através do teu programa. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Então, para todos, a gente faz a despedida, fica o convite para assistir os próximos e nos encontramos no próximo. Até lá, um abraço. As notícias sobre a criminalidade são assustadoras e a preocupação com segurança está crescendo a cada dia. Ainda bem que podemos contar com uma equipe de profissionais treinados que trabalham todos os dias para a nossa proteção. A ProLincoln Vigilância é especializada em vigilância eletrônica, patrimonial, monitoramento por imagem e rastreamento veicular, garantindo tranquilidade para a sua família. Fique tranquilo, aqui tem ProLincoln.
Fazer seguro é fácil. O corretor te procura, você paga e pronto, está segurado. Mas quando precisa usar, é sempre uma dor de cabeça. Na Elizabeth Seguros, você nunca fica com um problema na mão. Nossa equipe está sempre disponível para te atender em qualquer emergência e orientar sobre o que fazer em cada situação. É mais que uma corretora, é a certeza de estar em boas mãos. Elizabeth Seguros, cuidando bem do seu bem.